Boa tarde, pessoal. Vamos aqui fazer mais um vídeo, né, falando sobre o coronavírus, né. Hoje vamos dividi-lo aí, né, falando da Itália e dos jovens, né, dando alguns exemplos de jovens que morreram. E vamos aqui listar o porquê que a Itália chegou a ser, né, o país que mais mata por coronavírus, é o segundo que mais tem casos, né. Existem 3 fatores que o pessoal aponta aí. Por que esse motivo? Por que isso está acontecendo? Né? E as pessoas estão usando ele como cavalo de batalha para falar que tem razão. O primeiro, número de idosos. O segundo, sistema de saúde. O terceiro é porque tem muito voo comercial da China para a Itália e da Itália para a China. Vamos lá, vamos começar falando dos idosos. Eu já vi muita gente falando, porque a Itália tem muito idoso, a Europa tem muito idoso, então isso vai acontecer, isso é normal, o Brasil não pode se preocupar com isso, trazendo a situação para o nosso país, né? Eu vou fazer um outro vídeo falando do Brasil, mas eu vou citar alguns exemplos aqui. Porque o Brasil não tem que se preocupar com isso. Pessoal, vamos analisar os fatos. Eu vi gente falando que na Itália tem que 65% da população, 65% da população italiana é idosa. Pessoal, nem o Japão, que é o primeiro lugar, dá essa porcentagem. Não tem como. Se 65% da população italiana fosse idosa, o sistema previdenciário da Itália, né, pegando o exemplo da Europa, que já está quase todo o sistema previdenciário deles quebrando, já tinha quebrado há muito tempo. Já tinha quebrado há muito tempo. Né? Então não, a Itália não tem isso tudo. A Itália, pegando aqui uma lista dos 5 países mais idosos do mundo, começa o Japão, com 27,8% da população idosa. A Itália tem 21,37% da população idosa. A Grécia tem 20,68% da população idosa. A Finlândia tem 20,66% da população idosa. E Portugal tem 19,15% da população idosa. Então não, pessoal, não é 65%. Mas, Gustavo, quanto que daria isso na população italiana, né? Quanto que seria esses 21,37%? A Itália tem 60 milhões, vamos botar, essa pesquisa é do começo de 2019, vamos botar que hoje subiu para 22, 23%, e a população que na época era 60 milhões e 500 mil, se não me engano, foi para 61, 62 milhões. Isso aqui daria mais ou menos, né, se a gente for botar ali, porque se for botar em 60 milhões, arredondando, pega 25%, daí em torno ali de 15 milhões. Como é um pouco menos, daí em torno ali de 13, 12, 14, botando agora para 62 milhões, vamos botar assim, bota aí que tem 15 milhões de italianos ali que são idosos. O Brasil, 10% da população é idosa. Né? Quer dizer, até mais. O Brasil hoje estima que tem 210 milhões de habitantes. O dado do IBGE, o Brasil já tinha 29 milhões e 600 mil idosos. Em 2017 tinha 30 milhões. Eu não encontrei de 2018, 2019 para poder falar. Então, ou seja, o Brasil em números, ele tem mais idosos do que a Itália. Proporcionalmente, a Itália tem mais idosos que o Brasil. E a região e o número de idosos no Brasil, o pessoal fala, mas é espalhado. Pessoal, tá ligado à expectativa de vida com o pessoal com mais poder aquisitivo. Por isso que a Europa está sofrendo, né? É a tese que o pessoal defende. Lá o pessoal tem mais condição de vida, vive mais, né? A região da Lombardia da Itália, que está sendo a mais afetada, é a região mais próspera da Itália. Né? Como se São Paulo, e é o que está acontecendo no Brasil, São Paulo, que é a região mais populosa, mas também a mais rica, está sendo a mais afetada. Por isso que vai dar um problema econômico e de saúde. Né? Então, a Itália não é o país quantitativamente com mais idosos. Lá você tem idosos, só que esse argumento, né, o pessoal querendo inflar, porque virou uma guerra ideológica, quem defende a quarentena e quem é contra a quarentena, aí fica só se alimentando da matéria que convém. Não, pessoal, a gente tem que analisar de forma fria.
A Itália tentou botar uma quarentena, mas só que o problema é que ela negligenciou. Então, essa negligência com as pessoas andando na rua, voltando para casa, indo... No Brasil também tem muita gente que mora com os avós. A pessoa volta para casa, contamina o idoso, contamina a pessoa que tem problema de saúde. Então, os idosos têm uma relevância ali, né? Porque a Itália tem muita gente doença? Sim, o fator idoso é uma coisa assim, relevante. Só que não pode botar, você não pode ficar usando isso como um fator principal e único. É um dos fatores, mas não é o único. Vamos agora para a questão do sistema de saúde italiano. Eu sou a favor do Estado mínimo e de livre mercado. Estado mínimo, não ausência de Estado como os libertários. Na Itália, pelo que eu li, posso estar enganado, mas pelo que eu li, lá os hospitais, né, são descentralizados, como nos Estados Unidos. Quando o Gugu morreu, foi falado isso, que cada hospital ali tem uma norma, coisa e tal, o que pode fazer, o que não pode fazer, coisa e tal, blá blá blá. No Brasil, os hospitais particulares, eles também têm uma certa autonomia. Só que todo hospital, ele tem ali o hospital brasileiro, né, a saúde brasileira, ela tem uma diretriz única, né? Isso aí fica caracterizado no SUS. Não estou falando que o SUS não estou falando que está tudo misturado, mas o SUS, ele meio que, tanto é que ele está sendo acionado agora como se fosse assim, né, uma autodefesa do país, né, do sistema de saúde em si. Então, eu acho importante ter essa diretriz. E parece que a Itália e nem os Estados Unidos tinham isso. Tanto é que os Estados Unidos ontem deu 400 mortes. Hoje já foram mais de 200. Né? Porque cada hospital tem sua diretriz. Então, se um hospital banaliza, o outro leva a sério, entendeu? Aí fica aquele negócio, um controla, o outro não. Na Itália aconteceu isso. Tanto é que o prefeito de Milão pediu desculpa. Né? O governo em si. Os países não estavam levando a sério aquilo. Né? Então, o sistema de saúde também é um fator. Porque se um hospital de um lugar está levando a sério, o outro hospital da outra cidade não está, né? As pessoas estão andando ainda. Então, é complicado. Então, eu vejo que nesse ponto, eu não estou falando que o SUS é um exemplo, não estou falando isso, mas eu estou falando que é bom ter esse mecanismo. O Brasil pode ter uma vantagem porque ele viu um monte de gente, né? Viu o pessoal se ferrando, mas só que os números do Brasil são complicados. Eu vou fazer o vídeo sobre o Brasil e vou explicar isso. Só que tem tempo de uma defesa, montar hospitais, como estão fazendo com os estádios, né? Ronaldo falou que não fazia Copa com hospital, mas agora os estádios estão virando hospital, né? Então, essa defesa, né, que a gente está fazendo com os hospitais de campanha. A gente está pegando esse exemplo, só que um problema maior é porque os materiais de saúde são caros e não tem muito estoque. E o problema do Brasil é que a indústria não é tão forte. Tem indústria, mas não é tão forte para fazer respirador. Em países da Europa e Estados Unidos, tudo eles convertem para aquilo que necessita. Até que na Segunda Guerra, os Estados Unidos converteu toda a indústria dele em material bélico. Agora, com certeza, vão converter em respiradores. O Brasil não tem essa capacidade, assim como os países da Europa não tinham. Então, está na hora de estudar também a forma de como, né, guardar, da forma de como estocar a questão dos materiais de saúde, né? Então, um dos problemas também é isso, a questão da diretriz e, né, de como que o sistema de saúde funciona. E aí agora, o principal, ao meu ver, é a questão esses voos comerciais da China para a Itália e da Itália para a China. Quando eu fui em Cusco nesse ano, final de janeiro, já estavam falando de coronavírus, mas aqui a gente estava cagando. A gente foi lá, a gente viu um monte de asiático, sul-coreano, japonês com máscara. Né? Eu não lembro de ver chinês, mas vi os caras, porque na época a Coreia do Sul também estava pegando lá, né? Depois ela conseguiu reverter com aquela coisa que eu já falei no outro vídeo, né? De testar todo mundo e isolar os que estão infectados. Só que o pessoal já estava com máscara. Então, imagina na Itália, em Roma, Vaticano, né? Lá na Pompeia, né? Para ver a questão da Pompeia lá. Devia ter um monte de gente lá negligenciando. Então, isso para mim é o mais assim, porque o negócio ter se propagado lá de uma maneira tão brutal, assim como nos Estados Unidos, né? Tem 3 epicentros,
e tem chinês pra caramba dentro dos Estados Unidos. Então eu acredito nisso. Assim como São Paulo tem um monte de asiático, né? Então eu acredito mais nisso. E tem também a questão do jogo lá que teve acho que não sei se foi da Champions, acho que foi da Champions, entre um time lá da Itália e um time da Espanha, que também ajudou, né, a espalhar esse vírus também. É o que o pessoal fala. Vamos ler aqui um pouco aqui a introdução, né? O primeiro caso na Itália foi dia 19/2/2020. Foi o senhor Giuseppe Conte, na cidade de Codogno, que fica na Lombardia, né? Principal reduto ali do coronavírus na Itália. A primeira morte foi logo no dia seguinte, no dia 20/2/2020, na cidade de Pádua, em Veneto, que é uma região próxima ali à Lombardia. E a Lombardia já tinha 15 casos, né? Tem uma suspeita, né, os médicos italianos, que aquela doença já estava lá desde janeiro, na Itália. Então, pessoal, o caso da Itália, ele tem esses 3 pilares aí, e a gente pode aprender com eles e não ficar usando argumentos para a tendência de um lado e de outro. O pessoal que é contra a quarentena vai ficar usando, porque lá só tem 12, né? E o pessoal que é a favor da quarentena vai ficar usando outro argumento. Não, porque lá eles cagaram. Pessoal que é a favor, né? A favor da quarentena. Pessoal, não é hora de guerrinha ideológica. Não é hora de guerrinha ideológica, né? É hora da gente pegar os exemplos, né? Ver o que deu certo. Por isso que eu falo que a Coreia do Sul é o melhor exemplo, né? Israel, a gente vai acompanhar com cuidado aí, porque parece que está indo bem, mas vamos com cuidado. A Alemanha eu já falei, né? Tá só aumentando. Então, muito cuidado com a análise da Alemanha. A gente pega os casos, vamos aplicar no Brasil, só que o principal é a pessoa. A pessoa tem que ter aquilo na mente dela, que ela tem que ficar em casa, ela vai trabalhar, porque tem que ter o ganha-pão dela, a questão da economia, vai para a rua, só que também não é para funcionar tudo de uma vez, ela vai, compra o negócio, volta, ela vai, trabalha meio período, diminuição. E a questão das autoridades, né? Servidor público não é para estar ganhando horrores de dinheiro. Funcionário da Petrobras, deputado, né? Juiz. Diminuir o salário do pessoal que serviço público. É muito fácil ficar na quarentena ganhando 40 mil, 60 mil, é muito fácil, pô. Né? Vamos aqui agora falar dos jovens, né? Falar dos jovens. No dia 25 de março, lá no Reino Unido, uma jovem de 21 anos chamada Chloe Middleton, ela morreu de coronavírus. Ela morreu de coronavírus e ela não tinha problema de saúde. Ontem, no dia 27, um adolescente de 17 anos morreu nos Estados Unidos, na Califórnia, e ele também não tinha problema de saúde. No Mato Grosso do Sul tem um caso de um bebê de 3 meses que está com coronavírus. No Brasil, 10% das mortes foram de pessoas abaixo ali, né, jovens ali, adultos e jovens. Na quinta-feira a França teve uma adolescente, eu acho que é a mais nova da Europa ali, que morreu, 16 anos que morreu, mas não falou se ela tinha ou não problema de saúde. No Pará, eu estou no Amazonas, conversando com o pessoal aqui, falando que no Pará teve um bebê que tinha todos os sintomas de coronavírus e veio a falecer, só que não fizeram exame, né? O bebê tinha 3 meses, só que falam que era coronavírus. Então, pessoal, o coronavírus, ele mata o jovem também, ele mata, né, as pessoas mais novas. Teve uma médica, né, que ela falou que é uma situação assim, que ela tira aquela imagem do pulmão, vê um monte de coisa branca, cheio de vírus no pulmão da pessoa, e ela fala que é uma coisa muito estranha. Mesmo a pessoa que se recupera, e isso a gente viu atletas, acho que na África do Sul, em outros lugares, que pegaram o coronavírus, sobreviveram. Pega o caso do segurança do presidente. Ele está ainda internado, já está em melhor situação, mas ele ficou gravíssimo. Mas falam que essa doença, a mesma pessoa que sai viva, né, e que não tinha nada, o pulmão é modificado. Aparece um novo problema no pulmão dela. Então essa doença é séria, ela existe. No Brasil e no mundo ela já se aclimatou, ela já
esse negócio de calor, tanto é que o Ceará é o epicentro do Nordeste, o Amazonas é o epicentro do Norte. Então essa doença não está nem aí para clima, como o pessoal estava querendo supor. A gente tem que ir com cautela, não tem como afirmar, mas só que a gente vai vendo as tendências das coisas, a gente vai tendo uma ideia. Então a gente tem que agir com cuidado, agir com cautela, pegar os exemplos ruins para não fazer, pegar o que está dando certo, botar em prática. Tá na hora de já espalhar esse teste rápido aí e isolar as pessoas de fato, começar a isolar. O problema é que a pessoa aqui no Brasil ela só sabe que ela está com coronavírus quando ela vai no médico e dá lá, daí ela já está mal, coisa e tal, aí já espalhou para um monte. Então a gente tem que tomar cuidado, não vamos banalizar e não vamos cair em paranoia, porque é um problema puxando o outro. Eu vejo que isso aí só vai se arrastar por 2021, 2022, 2023, o resultado da saúde e o resultado econômico disso. Só que a gente tem que ter calma e vamos analisar os fatos. Como eu falei, faça a sua pesquisa, vai atrás da sua pesquisa, escuta as coisas, né? No outro vídeo ali tinha coisa ali eu botei matéria da BBC, aí tinha da Folha de São Paulo, vai ter gente falando, ah não, porque não sei o que, é tendencioso. Pessoal, é igual o MEC. O MEC, né, ideologicamente, ele pode adulterar geografia, história, que são matérias, né, questão humana, que daí filosofa, porque tem o mundo das ideias. Mas não tem como ele adulterar química e falar que a fórmula da água não é H2O. Não tem como ele falar que a fórmula da velocidade não é que está lá, né? Então não tem como, nas matérias exatas, no caso exato da doença, da matéria, né, a matéria que está sendo feita, a notícia sobre a doença, não tem como ele chegar e mudar ali o que está sendo falado na OMS, nos dados do controle, naquele site que eu falei de controle da saúde mundial. Não tem como. Ele pode, na matéria ali, falar que o governo está fazendo tal coisa, o governo está fazendo tal coisa, mas da doença em si não tem como ele mudar. Ele pode ocultar como a China fez, mas mudar não. Mas por isso que eu fico controlando. Eu leio a matéria e olho o dado naquele controle lá que está sendo divulgado para o mundo inteiro conferir lá o número de mortes de doentes. Então, obrigado aí pessoal, quem gostou compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e Deus abençoe a todos.